Ela passou 5 anos acreditando que ele estava morto. Criou a filha sozinha, engoliu a dor em silêncio e construiu uma vida inteira sobre uma mentira cruel. Naquela noite chuvosa, quando ele entrou cambaleando pelo pronto-socorro, Patrícia ficou imóvel. Porque o homem que ela havia chorado como morto estava ali, vivo, olhando para ela sem saber quem ela era. E do outro lado do corredor, dormia a filha que ele nunca soube que tinha. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. A chuva fina que caía sobre a cidade de Serra Branca naquela noite de quinta-feira parecia ter sido feita de propósito para apagar qualquer rastro de luz. As ruas do interior paulista estavam quase desertas, iluminadas apenas pelos postes amarelados que tremiam no vento. Era uma cidade pequena, tranquila, do tipo que dorme cedo e não costuma guardar surpresas. Mas o destino, quando resolve agir, não escolhe lugar nem hora. O carro preto e imponente cortou a rua principal com os pneus molhados chiando no asfalto. Ricardo Monteiro, 32 anos, fundador de uma das maiores consultorias de logística do país, estava ali por acaso. Uma reunião com um fornecedor regional havia se estendido pelo entardecer. E quando ele finalmente se despediu e entrou no carro para voltar à capital, a dor começou. Primeiro foi leve. Uma pontada atrás do olho direito, discreta, como um sinal de cansaço. Ele ignorou. Ricardo era bom em ignorar o próprio corpo. Tinha aprendido a ser assim. Sempre de terno, sempre de agenda cheia, sempre com algum problema mais urgente que o próprio bem-estar. Mas a dor não aceitou ser ignorada. Ela cresceu devagar, firme, com a paciência cruel de algo que já esperou tempo demais para aparecer. Quando a visão começou a turvar, Ricardo encostou o carro na calçada. A tontura era intensa, quase como se o mundo tivesse desafiado a gravidade sem avisar. Ele colocou a mão na testa e sentiu a pulsação forte, irregular, diferente. Aquilo ele conhecia. Não era a primeira vez. Desde o acidente, havia pouco mais de 5 anos, o corpo dele às vezes cobrava a conta. Sequelas neurológicas, disseram os médicos da capital com as suas vozes clínicas e distantes. Crises ocasionais. Nada grave, desde que atendido a tempo. A tempo. Ele olhou pela janela embaçada. Serra Branca. Uma cidade que ele mal conhecia. No meio de uma noite de chuva, com a cabeça martelando como se alguém tivesse decidido instalar uma usina dentro do seu crânio. O motorista particular havia ficado para trás, preso em uma blitz na rodovia, e Ricardo tinha insistido em ir sozinho para o compromisso rápido. Mais uma decisão que parecia inteligente até deixar de ser. Ele abriu o GPS com dedos que já tremiam levemente e digitou: Pronto socorro. A rota apareceu. 3 minutos. Ele deu o carro na ignição, rezou baixinho sem perceber e foi. O pronto-socorro municipal de Serra Branca não era grande. Um prédio de 2 andares com paredes brancas descascando nas bordas, uma faixa azul na fachada e uma placa luminosa que piscava de vez em quando. Para Ricardo, aquele lugar simples era a coisa mais bonita que ele tinha visto em horas. Ele freou bruscamente no estacionamento, desceu com dificuldade, se apoiou na lataria por um segundo antes de dar os primeiros passos. A recepção tinha cheiro de hospital de interior. Antisséptico, café esquentado numa garrafa térmica e algo vagamente floral que vinha de não se sabia onde. 2 cadeiras estavam ocupadas por uma criança, dormindo no colo da mãe, e um senhor de cabelos brancos, lendo um jornal dobrado. Uma enfermeira jovem na triagem levantou os olhos do computador ao ver Ricardo entrar. Posso ajudar? Preciso de atendimento. A voz de Ricardo saiu mais rouca do que ele planejava. Tenho sequelas de um acidente antigo. Dor de cabeça intensa, visão turva, tontura. Já tive crises assim antes. A enfermeira se levantou de imediato. Profissional. Nome completo? Ricardo Monteiro. Ela anotou e levantou o telefone. Chamou alguém internamente. Ricardo encostou no balcão com as mãos abertas sobre o tampo frio, tentando estabilizar o próprio equilíbrio. O chão parecia oscilar levemente sob seus pés, e a luz fluorescente acima da sua cabeça
pulsava como se estivesse sincronizada com a dor na cabeça. Foi nesse momento que ele a ouviu. A voz veio do corredor lateral, firme, clara, com aquele tom de quem nunca precisou gritar para ser obedecida. Uma voz que organizava o caos com naturalidade, que transmitia ao mesmo tempo competência e cuidado, o tipo de voz que faz as pessoas respirarem mais fundo sem perceber. Marcos, confirma o leito 2 para o paciente da triagem. Eu já estou indo. Ricardo levantou os olhos antes mesmo de ter decidido fazer isso. Ela dobrou o corredor carregando uma prancheta, jaleco branco impecável, cabelos presos com um rabo de cavalo simples, passos seguros sobre o piso cinza do hospital. Não usava maquiagem pesada nem joia chamativa. Não precisava. Havia nela algo que dispensava ornamentos. Uma beleza quieta, madura, daquelas que ficam mais fortes com o tempo, como o vinho que ninguém abriu na hora errada. Patrícia Souza tinha 29 anos, era enfermeira-chefe do pronto-socorro A2, e naquela quinta-feira de chuva, estava no seu 22º plantão consecutivo de noite, cobrindo um colega que havia adoecido. Ela conhecia cada canto daquele hospital, como conhecia as próprias palmas das mãos. Conhecia o nome das mães das enfermeiras novas. Sabia qual leito rangia quando alguém se virava. Conhecia Serra Branca com a intimidade de quem não chegou até lá por acaso, mas por necessidade. Ela caminhou na direção da triagem com os olhos já na prancheta. Qual é o caso? Perguntou para a colega sem ainda olhar para o paciente. Sequela neurológica de acidente antigo. Adulto masculino, dor intensa, visão turva. Está estável, mas... Patrícia levantou os olhos. E o mundo parou. Ricardo estava de pé a menos de 2 metros dela. Mais alto do que ela lembrava. O rosto mais maduro, a mandíbula mais definida, os ombros de homem que carregou coisas pesadas, mesmo sem deixar aparecer. Mas os olhos eram os mesmos. Exatamente os mesmos. Escuros, fundos, com aquele brilho específico que ela havia passado anos tentando apagar da própria memória. A prancheta escorregou levemente entre seus dedos. Ela a segurou no reflexo antes de cair, como havia aprendido a segurar tanta coisa na vida. Ricardo olhou para ela e sentiu algo que não conseguia nomear, uma familiaridade inexplicável, um conforto estranho, a sensação absurda de que aquela desconhecida era de alguma forma que ele não entendia, a pessoa mais familiar do mundo. Boa noite, disse ele, com a voz que oscilava entre a dor física e algo que parecia quase pergunta. Patrícia demorou 2 segundos a mais do que deveria para responder. Boa noite. Ela piscou, endireitou a espinha e a profissional assumiu o lugar da mulher que, por um instante, havia tremido por dentro. Vamos cuidar do senhor. Mas enquanto o conduzia pelo corredor com passos firmes e rosto neutro, os olhos de Patrícia estavam cheios de lágrimas que ela não podia, de jeito nenhum, deixar cair. Porque Ricardo Monteiro estava vivo. E ela havia enterrado esse amor faz 5 anos. Patrícia respirou fundo uma vez antes de entrar no leito 2. Era um gesto antigo, automático, que ela havia desenvolvido nos primeiros meses de trabalho no pronto-socorro, quando aprendeu que as emoções precisam de um lugar para ficar, enquanto o dever é cumprido. Naquela noite, esse lugar estava apertado demais. Ela puxou a cortina bege atrás de si e encarou Ricardo deitado na maca. O paletó dobrado sobre a cadeira ao lado, a gravata afrouxada, os braços abertos com a naturalidade cansada de alguém que finalmente parou de fingir que estava bem. Ele a observou entrar com aquele olhar de antes, atento, curioso, levemente perturbado, como se tentasse resolver uma equação que não estava no quadro. Você é a responsável pelo setor? Perguntou ele. Sou a enfermeira-chefe. Ela pegou o esfigmomanômetro com movimentos precisos. Vou verificar sua pressão e solicitar alguns exames de imagem. Me conta melhor o que aconteceu. Comecei a sentir dor de cabeça por volta das 18 horas. A voz dele era controlada, mas ela percebeu o esforço por trás disso. Fui ignorando. Quando a visão embaçou, decidi vir. Você tem acompanhamento médico regular para essas crises? Uma pausa. Tenho. Na capital. Meu neurologista pediu uma ressonância no mês passado, mas eu ainda não fiz. Agenda cheia. Patrícia não respondeu de imediato.
Envolveu o manguito no braço dele com cuidado, bombeou o ar e observou o mostrador. Pressão elevada, mas não crítica. Ela anotou e continuou. Há quanto tempo você tem essas sequelas? 5 anos. Ele disse isso sem entonação especial, como quem já repetiu tantas vezes que a frase perdeu o peso. Sofri um acidente de carro grave. Fiquei em coma por 3 semanas. Quando acordei, havia perdido a memória de um período. Não todo o passado, mas um bloco específico, alguns meses antes do acidente. Nunca recuperei completamente. O silêncio durou menos de 1 segundo, mas para Patrícia foi uma eternidade. Ele não lembrava. Era exatamente o que ela sempre havia desconfiado, nos momentos mais solitários da madrugada, quando Bia dormia e ela ficava com os próprios pensamentos. Ela havia especulado, sonhado, descartado e especulado de novo, mas ouvir da boca dele, naquela voz calma e distante, como se estivesse falando de outra pessoa, confirmava tudo de uma vez. Ricardo não a havia abandonado. Ricardo não havia escolhido desaparecer. Ricardo simplesmente não sabia que ela existia. Vou pedir a tomografia e chamar o plantonista. Ela anotou na prancheta sem levantar os olhos. Precisa avisar alguém? Família? Algum contato de emergência? Minha assessora. Ele já estava digitando no celular. Não precisa se preocupar. Já estou melhor só de estar deitado. Patrícia achou por um instante brevíssimo que a voz ia trair. Ela se controlou. Sorriu com a parte do rosto que se aprende a sorrir em hospital, aquele sorriso neutro que diz, estou cuidando de você, sem dizer mais nada. E saiu com a prancheta apertada contra o peito, como se fosse o único objeto sólido do mundo. No corredor, encostou nas costas a parede fria do corredor lateral e fechou os olhos por 3 segundos. Ricardo Monteiro estava vivo. E não sabia que tinha uma filha. A memória veio como sempre vem quando não foi convidada, sem pedir licença, sem escolher hora. Ela tinha 24 anos e estava sentada na biblioteca da faculdade com 3 livros abertos e nenhuma palavra entrando na cabeça. Porque o rapaz na mesa da frente ficava olhando para ela toda vez que achava que ela não estava vendo. Mas ela estava sempre vendo. Ricardo tinha chegado àquela turma no 2º semestre, transferido de outra cidade, filho de uma família que tinha o sobrenome em placas de hospital e ala de universidade. O tipo de pessoa que poderia ter ido para qualquer faculdade do país e havia escolhido aquela porque queria, como ele mesmo disse uma vez com um sorriso levemente envergonhado, ser tratado como aluno, não como nome de doador. Patrícia não havia se impressionado de imediato. Ela era prática demais para isso. Mas ele havia chegado perto devagar, com paciência, que ela não esperava de alguém com tanto dinheiro no sobrenome, e havia ficado. Você sublinha com caneta ou lápis? Foi o que ele perguntou naquele primeiro dia. Lápis, porque mudo de ideia. Eu também. Ele abriu o próprio caderno e mostrou páginas cheias de rasuras e setas. Acho que a gente vai se entender. E se entenderam. Demais. Estudavam juntos 3 vezes por semana. Depois viraram 4. Depois ele passava na casa dela antes do horário só para tomar café e conversar sobre nada. O tipo de conversa que é sobre tudo quando você está apaixonado. Ela ria de um jeito diferente perto dele, mais solto, mais inteiro, como se o sorriso não precisasse mais pedir permissão. Ele a levava a lugares simples de propósito. Dizia que os restaurantes caros faziam a comida saber igual e as conversas ficarem falsas. Preferia a lanchonete perto do campus, a praça na quarta-feira, o sorvete de palito que derretia antes de acabar. E quando Dona Laura ligava no meio de uma dessas saídas com a voz de gelo que Patrícia já conhecia do telefone, Ricardo desligava com gentileza firme e voltava a olhar para ela como se o mundo não tivesse soado um alarme. Sua mãe não gosta de mim, disse Patrícia uma vez, direta. Minha mãe não gosta de nada que não tenha ela como centro. Ele disse isso sem raiva, mas sem romantizar. Você é a coisa mais real que existe na minha vida. E isso assusta quem vive de aparência. Patrícia havia guardado essa frase dentro do coração como se fosse um objeto físico.
e depois havia passado 5 anos tentando esquecer que a guardou. De volta ao presente, ela parou na porta do leito antes de entrar de novo com o resultado inicial dos exames. Através da fresta da cortina, observou Ricardo por um segundo que ele não sabia que estava sendo observado. Ele estava com o celular no colo, mas não olhava para a tela. Olhava para o teto. Havia no rosto dele uma expressão que ela reconhecia. Era a expressão de alguém tentando alcançar algo que fica sempre um palmo à frente. Como se o pensamento tivesse forma, mas não tivesse nome ainda. Ela entrou. Tomografia solicitada. O Dr. Henrique vai avaliá-lo em alguns minutos. Ela ajustou o soro no suporte. Enquanto isso, vou precisar que fique em repouso absoluto. Posso fazer uma pergunta? Disse ele de repente. Ela pausou. Pode. A gente já se viu antes. O coração de Patrícia fez algo que ela não havia autorizado. Ela o olhou com toda a calma que 5 anos de dor ensinam e respondeu. Por que pergunta? Não sei. Ele franziu levemente a testa com aquela expressão de quem persegue névoa. Tem alguma coisa. Não é o rosto, não é o nome. É outra coisa. Como se eu soubesse a forma de você antes de saber quem você é. Patrícia segurou a prancheta com os 2 dedos mais firmes que tinha. Descanse, Ricardo. A voz saiu inteira, milagrosamente. O exame vai demorar pouco. Ela virou de costas antes que ele pudesse ver o que havia passado pelo rosto dela naquele segundo, porque ele havia dito exatamente a mesma coisa, com palavras diferentes, numa biblioteca, 8 anos atrás. Eu conheço a forma de você. Era a frase dele, a frase dos dois. A frase que estava gravada no verso de um relógio guardado dentro de uma caixa, no fundo do armário da casa dela. Aqui nessa mesma cidade, a 5 minutos daquele hospital. O relógio que ela nunca jogou fora. O relógio que ele havia dado a ela na véspera do acidente. A tomografia voltou sem alterações agudas. O Dr. Henrique, plantonista de 50 e poucos anos com bigode grisalho e jeito tranquilo, de quem já viu muita coisa, explicou a Ricardo que a crise havia sido desencadeada por uma combinação de estresse físico, privação de sono e pressão alta não controlada. Nada que uma noite de repouso, medicação e, nas palavras do médico, um pouco mais de respeito pelo próprio corpo, não resolvesse. Ricardo ouviu tudo com atenção. Agradeceu com a educação que lhe era natural e, quando o Dr. Henrique saiu, ficou deitado olhando para o teto por alguns minutos. Do lado de fora, a chuva havia diminuído para um chuvisco quase silencioso. O hospital tinha aquele ritmo quieto das madrugadas de interior, vozes baixas no corredor, passos no linóleo, algum monitor apitando longe. Ele estava se sentindo melhor fisicamente. A dor de cabeça havia cedido para uma pressão surda e tolerável. A visão havia voltado ao normal. Mas havia outra coisa, algo que a tomografia não detectava e que o Dr. Henrique não havia receitado nada para resolver. A sensação persistente de que aquele hospital pequeno, naquela cidade que ele mal conhecia, guardava alguma coisa que era sua. Ele não sabia nomear. Só sabia que Patrícia estava no centro disso. Eram quase 11 da noite, quando ela voltou ao leito com os resultados definitivos, e uma xícara de chá que ele não havia pedido, mas que ela colocou sobre a mesinha lateral com o gesto automático de quem cuida assim, sem precisar de instrução. Chá de camomila. Ela disse isso olhando para a prancheta. Ajuda a baixar a pressão naturalmente. Você faz isso para todos os pacientes? Uma pausa mínima. Para os que precisam. Ricardo pegou a xícara e a observou por cima dela enquanto bebia. Patrícia preenchia o prontuário com a concentração de alguém determinado a não ser pego olhando de volta. Mas ele percebeu, 2 vezes, que ela havia escrito a mesma palavra e apagado. Você é daqui? De Serra Branca? Não. Ela virou a página. Vim de São Paulo há 4 anos. Do interior ou da capital? Capital. Eu também. Ele apoiou a xícara na mesinha. O que te trouxe para cá? Ela demorou 1 segundo a mais. Precisava de um lugar quieto para criar minha filha. A palavra filha pousou no ar entre os dois como uma pedra jogada em água parada. Ricardo sentiu os círculos se espalhando sem entender de onde vinham.
Você tem filha? Tenho. Ela finalmente o olhou, direto, firme. 5 anos. Chama Bia. Ele assentiu devagar, com aquela expressão de quem recebe uma informação simples e não entende por que ela parece complexa. Bonito nome. Patrícia não respondeu. Guardou a prancheta embaixo do braço e disse que voltaria em 1 hora para mais uma verificação de pressão. E foi embora, antes que ele pudesse perguntar mais alguma coisa. O espaço infantil ficava numa salinha ao fundo do corredor administrativo, uma adaptação carinhosa que a direção do hospital havia aprovado 2 anos antes, para que funcionários com filhos pequenos pudessem trazê-los nos plantões noturnos, em vez de deixá-los sozinhos em casa. Era um cômodo simples, tapete colorido, uma estante baixa com livros e brinquedos, uma luminária com formato de nuvem e um colchonete onde as crianças dormiam quando o cansaço vencia. Bia não estava dormindo. Estava sentada no tapete com um caderno de desenho aberto no colo, língua para fora na concentração total de quem está criando algo muito sério. Ela tinha o cabelo escuro preso em 2 cachinhos desiguais, porque ela mesma havia insistido em fazer, e a combinação entre determinação e habilidade ainda não havia chegado a um acordo. Usava um pijama cor-de-rosa com elefantes estampados e meias diferentes, uma azul e uma amarela, porque, segundo ela própria, as meias iguais eram para quem não tinha imaginação. Patrícia abriu a porta devagar e Bia levantou os olhos com o sorriso imediato de quem vê a mãe e não precisa de mais nada no mundo. Mãe, olha o que eu desenhei. Patrícia entrou, abaixou no tapete ao lado dela e olhou. O desenho mostrava 3 figuras, uma mulher de jaleco branco, uma menina de cachinhos e, ao lado, uma figura masculina alta com um risco que tentava ser gravata. O coração dela ficou quieto por um segundo. Quem é esse? Ela perguntou com voz neutra. Bia inclinou a cabeça para o lado, pensativa, num gesto que era tão preciso, tão idêntico a um gesto específico de Ricardo, que Patrícia teve que respirar fundo. Não sei ainda. Bia disse com toda a seriedade do mundo. É alguém que ainda vai aparecer. Patrícia estava de volta ao corredor quando ouviu os passos. Ela virou e encontrou Ricardo de pé, encostado na moldura do corredor lateral, o soro ainda no braço, preso ao suporte com rodas. Ele havia se levantado devagar, como quem testa o próprio equilíbrio antes de confiar nele, e havia caminhado até o ponto onde o corredor abria para o pequeno hall que dava para a salinha infantil. Não havia entrado. Estava parado, olhando pela janela de vidro embaçado da porta. Você deveria estar no leito. A voz de Patrícia saiu mais tensa do que ela queria. Eu sei. Ele não se virou. Mas eu ouvi a voz da menina quando passava pelo corredor e... Ele parou. Franziu a testa. É sua filha? É. Ele ficou quieto por um momento. Bia estava agora de pé no tapete, guardando os lápis na caixinha com a seriedade burocrática de quem tem um sistema. Ela ainda não havia visto Ricardo do outro lado do vidro. Ela tem os seus olhos, disse ele baixinho. Patrícia não respondeu. Ricardo prosseguiu, mais devagar ainda, quase para si mesmo. E tem um jeito de inclinar a cabeça. Ele pausou, como se a frase tivesse tropeçado em algo dentro dele. Desculpa, não sei por que estou dizendo isso. Deve ser o remédio. Mas não era o remédio. E os dois sabiam disso. Bia ergueu os olhos naquele instante e viu o homem do outro lado do vidro. Não assustou. Não chamou a mãe. Apenas inclinou a cabeça para o lado, exatamente como fazia, exatamente como ele havia feito 1 minuto antes, e apontou para ele com o lápis de cor amarelo que ainda segurava na mão. Mãe! A voz dela era clara mesmo através do vidro. Quem é o moço do olhar igual ao meu? O silêncio que se instalou no corredor pesou mais do que qualquer palavra que Patrícia poderia ter dito naquele momento. Ricardo virou o rosto devagar para ela. A expressão que ele carregava era de alguém que está na beira de uma lembrança que não chega, que sente o contorno de algo sem conseguir tocar o centro. Havia confusão. Havia algo que não era confusão. Patrícia? Era a primeira vez que ele usava o nome dela desde que havia chegado. Eu preciso te perguntar uma coisa. Ela segurou a prancheta com força. Agora não, Ricardo. Por quê?
porque você precisa de repouso. Ela abriu a porta da salinha com a mão livre, entrou, pegou Bia no colo com um abraço que durou mais do que o habitual e caminhou de volta para o corredor sem olhar para ele. Vamos te acompanhar de volta ao leito. Ricardo olhou para a menina no colo de Patrícia. Bia o olhou de volta com aqueles olhos enormes e sem filtro de criança que ainda não aprendeu a esconder o que pensa. Você tem cara de pai, Bia disse com a naturalidade de quem comenta sobre o tempo. Patrícia fechou os olhos por meio segundo. Ricardo ficou sem resposta pela primeira vez naquela noite, e enquanto os três caminhavam de volta pelo corredor, ele com o suporte de soro, ela com a filha no colo, o silêncio entre os dois carregava 5 anos de tudo que ainda não havia sido dito, mas que naquela noite havia decidido começar a cobrar. Bia adormeceu às 11h30 da noite, encolhida no colchonete da salinha, com o caderno de desenho abraçado contra o peito, como se fosse um ursinho. Patrícia a cobriu com o cobertor xadrez que sempre carregava na mochila para os plantões, apagou a luminária de nuvem e ficou parada na porta por um momento, olhando para a filha no escuro suave. 5 anos. 5 anos ela havia acordado, trabalhado, sorrido, chorado em silêncio e voltado a acordar. Tudo por causa daquela menina. Bia era o motivo de tudo. Da mudança para a Serra Branca, da faculdade terminada com o bebê no colo, da concurso público prestado às 3 da manhã, depois que a filha dormia. Das noites em que a dor de ser mãe solo era tão pesada que ela tinha que colocar a mão no peito físico para certificar que o coração ainda batia. E agora Ricardo estava no leito 2, a menos de 30 metros dali, com os olhos que eram os mesmos olhos de Bia, fazendo perguntas que ela não podia mais responder com silêncio. Ela fechou a porta da salinha com cuidado e ficou parada no corredor. A enfermeira Cláudia cruzou com ela e leu o rosto de Patrícia com a facilidade de quem trabalha junto há 2 anos. Tô assumindo o corredor. Pode ir. Patrícia assentiu sem discutir. Ela entrou no leito 2 sem a prancheta pela primeira vez naquela noite. Ricardo estava recostado, desperto, com o celular virado para baixo sobre a mochila. Quando ela entrou, ele a olhou como se já estivesse esperando, como se soubesse que aquela conversa era inevitável e houvesse decidido parar de fingir que não era. Patrícia puxou a cadeira, sentou na beirada, com as mãos entrelaçadas sobre o joelho, e respirou uma vez. Eu vou te contar uma coisa, disse ela com a voz baixa e firme de quem praticou essa frase 1000 vezes na cabeça, e ainda assim não está pronta para falar. E eu preciso que você escute tudo antes de responder. Você consegue fazer isso? Ele assentiu. Ela começou pelo começo. Contou da faculdade, dos estudos juntos, das conversas, do amor que cresceu devagar e depois com tudo de uma vez. Falou do namoro com uma delicadeza cuidadosa, sem romantizar em excesso, mas sem tirar a verdade do que havia sido. Um amor real, inteiro, construído por 2 pessoas que escolheram uma a outra de forma consciente. Ricardo a ouvia sem piscar, com aquela expressão de quem ouve uma música que reconhece, mas não sabe o nome. Então ela chegou na gravidez. Eu descobri que estava grávida 2 meses antes do acidente. A voz não tremeu. Ela havia prometido a si mesma que a voz não ia tremer. Você ficou feliz. Mais do que eu esperava. Você disse que ia assumir tudo, que ia enfrentar sua mãe, que a gente ia construir uma família. Ricardo abriu a boca. Ela levantou levemente a mão. Deixa eu terminar. Ele fechou. Aí veio o acidente. Você ficou em coma. Eu fui ao hospital e Dona Laura me impediu de entrar. Disse que eu não era família, que eu não tinha direito. Pausa. 3 semanas depois ela me procurou. Veio até a porta da minha casa. Sozinha, elegante, com aquela voz que não precisa gritar para machucar. E me disse que você havia morrido. O silêncio que se instalou foi o tipo que dói. Ricardo estava imóvel, os olhos fixos nela, escuros, profundos, com algo se movendo lá dentro que ele ainda não conseguia classificar. Eu acreditei. Patrícia disse isso sem se desculpar. Por que eu ia duvidar? Ela era sua mãe. Eu estava grávida, sozinha, destruída. Eu acreditei. Patrícia,
A voz dele saiu rouca, baixa. Eu tive Bia. Ela continuou. Porque se parasse não ia conseguir recomeçar. Sozinha. Trabalhei, estudei, me formei, vim para cá. Criei a minha filha com tudo que eu tinha. E nunca usei ela como arma. Nunca fui atrás do dinheiro da sua família. Nunca pedi nada a ninguém. Só criei minha filha e segui em frente. Ela fez uma pausa. A nossa filha, Ricardo. O mundo parou. Ele demorou alguns segundos para processar. Ela viu o momento exato em que as peças se encaixaram. Os olhos de Ricardo mudaram de dentro para fora, como uma luz que acende no cômodo errado do apartamento. E de repente você vê os móveis que estavam lá o tempo todo. Bia. Ele disse só o nome, como quem testa o peso de uma palavra nova. É sua filha. Ele colocou as mãos sobre o rosto. Ficou assim por alguns segundos, imóvel, e Patrícia deixou. Porque havia coisas que precisavam de escuro para serem processadas, e ela sabia disso melhor do que ninguém. Quando ele abaixou as mãos, os olhos estavam vermelhos, mas a voz estava inteira. Minha mãe sabia que eu estava vivo. Sabia. Ela foi até você. Olhou para você nos olhos e mentiu. Sim. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Então se levantou da maca devagar, com a firmeza de alguém que acaba de tomar uma decisão que não vai ser desfeita. Eu preciso ligar para ela agora. A ligação durou 14 minutos. Patrícia ficou do lado de fora do leito. Não ouvia as palavras, só o tom. E o tom de Ricardo mudou de frio para indignado, para destruído, e depois para algo que ela não havia ouvido na voz de ninguém antes. A raiva de um homem bom, descobrindo que foi roubado por quem deveria protegê-lo. Quando ele abriu a cortina, o rosto estava fechado, mas os olhos ardiam. Ela não negou. Disse isso olhando para Patrícia, como se a informação pesasse mais do que as palavras comportavam. Tentou justificar. Disse que fez o que fez para me proteger, que você era simples demais para a família, que eu teria uma vida melhor sem saber. Patrícia não respondeu. 5 anos, disse ele. 5 anos eu vivi dentro de uma mentira que ela construiu. 5 anos minha filha cresceu sem pai. 5 anos você criou sozinha a Bia, achando que eu estava morto. A voz quebrou na última sílaba. Ele deixou quebrar. Eu fui ao hospital onde você estava. Patrícia disse baixinho. 2 semanas depois do acidente, antes de Dona Laura me procurar. Fui até a recepção e pedi para entrar. A atendente foi verificar e voltou dizendo que o paciente não autorizava visitas externas à família. Ricardo fechou os olhos. Ela me visitava todos os dias. Era ela quem autorizava ou bloqueava tudo enquanto eu estava em coma. A voz dele era de pedra e cinzas. Ela me visitava, me segurava a mão, me dizia que eu ia ficar bem. E ao mesmo tempo estava construindo a mentira. Ele abriu os olhos. Eu vou até São Paulo amanhã de manhã. Disse com aquela decisão que Patrícia havia reconhecido nele 8 anos atrás. A mesma firmeza que ele tinha quando decretava uma escolha que não ia ser negociada. Eu vou olhar para ela e dizer o que eu tenho para dizer. Pessoalmente, sem telefone. Ricardo, não estou pedindo permissão. Mas a voz amoleceu. Estou te contando. Patrícia assentiu. Houve um silêncio diferente entre os dois. Não o silêncio pesado de antes, cheio de segredos represados. Era o silêncio de depois da tempestade, quando a água baixa e você vê o que ficou. Posso ver ela? Ele perguntou com uma voz que ela nunca havia ouvido nele. Pequena, quase frágil. A Bia. Posso só ver ela dormir? A garganta de Patrícia apertou. Ela caminhou até a salinha. Abriu a porta devagar e deixou Ricardo entrar. Ele ficou parado na beirada do tapete por um longo tempo, olhando para a menina que dormia abraçada ao caderno de desenhos. A luminária de nuvem fazia uma luz mínima e azulada que pousava sobre o rosto de Bia com suavidade, e naquela luz era impossível não ver. O ângulo do nariz, a forma da sobrancelha, o jeito de inclinar a cabeça mesmo dormindo. Ricardo abaixou lentamente, ficou de cócoras ao lado do colchonete e olhou para a filha de perto pela primeira vez na vida. Uma lágrima desceu pelo rosto dele.
Ele não fez nada para segurá-la. Eu não sabia. Ele disse para Bia baixinho, como se a menina pudesse ouvir mesmo dormindo. Mas eu estou aqui agora. E Patrícia, parada na porta, sentiu que algo em si mesma, que havia estado fechado há 5 anos, acabava finalmente de abrir. Dona Laura Monteiro abriu a porta da mansão às 9 da manhã, com a postura de sempre. Ombros retos, queixo levemente erguido, o tipo de presença que foi treinada durante décadas para ocupar espaço sem pedir. Usava um conjunto cinza pérola e os cabelos perfeitamente arrumados, como se soubesse que a visita viria e tivesse se preparado para ela. Ricardo entrou sem esperar convite. Atravessou o hall de mármore sem olhar para os quadros nas paredes, sem pausar diante dos móveis antigos que ele havia crescido, achando que representavam solidez. Chegou à sala principal, virou para a mãe e ficou de pé, imóvel, com aquela quietude que é mais pesada que qualquer grito. "Você viu minha filha crescer em fotografia?" disse ele. A voz estava baixa e exata como um bisturi. "Você sabia que ela existia?" Dona Laura respirou fundo. "Ricardo, você precisa entender o contexto em que aquela decisão foi tomada." "Não." Ele deu um passo em direção a ela. "Você vai me responder a pergunta. Você sabia que eu tinha uma filha?" Uma pausa longa. "Eu soube da gravidez antes do acidente." Dona Laura disse com aquela voz de quem confessa, calculando o impacto de cada palavra. "E depois, quando você acordou sem memória daquele período, eu entendi que era uma oportunidade de me roubar." Ele completou. "De te proteger." Ela ergueu levemente o queixo. "Aquela menina não era do seu mundo, Ricardo. Você tinha um futuro pela frente, uma empresa para construir, uma família à sua altura para... Você me olhava nos olhos todos os dias." A voz dele rachava nas bordas, mas não caía. "Você me segurava a mão no hospital e rezava pela minha recuperação, enquanto escondia de mim que eu tinha uma filha, que havia uma mulher que me amava esperando do lado de fora. Você construiu uma versão falsa do meu passado, e eu vivi dentro dela por 5 anos achando que estava inteiro." Dona Laura abriu a boca. "Você não estava em condições de... Eu estava em condições de conhecer minha filha." E aí a voz subiu, uma única vez, com tudo que havia sido contido desde a noite anterior. "Eu estava em condições de escolher. Você não me protegeu, mãe. Você me roubou. Roubou 5 anos meus. Roubou 5 anos da Bia. E destruiu uma mulher que não fez nada além de me amar e criar minha filha com dignidade." O silêncio que se instalou na sala tinha a qualidade pesada do que não pode ser desfeito. Dona Laura ficou de pé, rígida, com os olhos brilhando numa mistura que Ricardo não quis decodificar naquele momento. "Eu não vou pedir sua bênção," ele disse, mais baixo agora, com a calma que vem depois da explosão. "Não vou negociar, nem explicar. Estou aqui para te dizer pessoalmente que eu vou estar ao lado de Patrícia e de Bia, que eu vou assumir minha filha com tudo que isso significa, e que se você quiser fazer parte da vida delas, vai ser nos termos delas, nunca nos seus." Ele pegou o casaco da cadeira. "Ela não roubou meu futuro, mãe. Você roubou. E agora eu vou buscar o que é meu, minha filha, minha verdade, e a mulher que você tentou arrancar da minha vida." E saiu sem olhar para trás. Os primeiros dias foram construídos devagar, com a delicadeza de quem sabe que está plantando em terra que já foi machucada. Ricardo não chegou em Serra Branca com promessas grandes. Chegou com presença. Apareceu na tarde de sábado com uma mochila e sem agenda, bateu na porta da casa simples de Patrícia e disse apenas que havia comprado um kit de tinta guache porque Bia havia desenhado com lápis de cor e ele queria saber se ela gostava de pintar também. Bia abriu a porta, olhou para ele com aquela seriedade investigativa de quase 5 anos e disse: "Você voltou." Como se ele houvesse saído e não sumido. Como se o coração de criança soubesse, antes da lógica, que aquele homem era de casa. Patrícia ficou na soleira observando enquanto Ricardo se sentava no chão da sala com Bia e abria os potes de tinta sem cerimônia, com a naturalidade de quem faz aquilo sempre, de quem deveria ter feito aquilo sempre. Bia escolheu o azul.
Ele escolheu o verde. Que os dois passaram a tarde inteira pintando folhas de papel ofício com a concentração total de quem está fazendo algo muito mais importante do que parece. Num certo momento, Bia inclinou a cabeça para o lado, olhando para o próprio desenho, e Ricardo inclinou a cabeça para o lado também, sem perceber no exato mesmo ângulo. Patrícia viu. Virou o rosto para o lado antes que eles percebessem. A memória voltou numa tarde de domingo, 3 semanas depois. Ricardo estava na cozinha de Patrícia, ajudando a fazer suco, quando ela abriu o armário de cima e o relógio caiu. Não estava guardado na caixa naquela semana. Ela havia tirado na noite anterior, numa daquelas madrugadas em que pega um objeto antigo sem saber bem porquê, e havia esquecido de guardar antes de sair para o plantão. O relógio bateu na bancada com um barulho seco. Ricardo abaixou para pegar antes de Patrícia, e quando segurou o objeto na palma da mão, ela viu o momento em que o chão saiu debaixo dos pés dele. Ele ficou olhando para o relógio. Os dedos fecharam devagar em torno dele. Havia no verso uma inscrição pequena, gravada em itálico. Eu conheço a forma de você. Eu dei isso a você, ele disse. Não foi pergunta. Patrícia não respondeu. Ficou parada do outro lado da bancada, com os olhos cheios de algo que não era mais só dor. Eu me lembro. A voz de Ricardo estava diferente, mais funda, como se viesse de um lugar que havia estado fechado muito tempo. Eu me lembro de uma biblioteca. Você estava de camiseta azul. Havia 3 livros abertos na mesa e você não estava lendo nenhum. Ela colocou a mão sobre a boca. Eu me lembro do seu riso. Ele levantou os olhos do relógio e a olhou. Eu me lembro que o seu riso era a coisa mais honesta que eu já havia ouvido na vida. Patrícia não conseguiu mais segurar. As lágrimas vieram silenciosas, sem drama, do jeito que vêm as que foram represadas por muito tempo. Ela não se moveu. Ele contornou a bancada devagar e, quando chegou perto, fez o que havia feito uma vez, anos antes, na praça perto do campus. Levantou a mão e com o polegar enxugou a lágrima antes que ela chegasse no queixo. Eu me lembro de você, disse ele com toda a simplicidade do que é verdadeiro. Não de tudo, não ainda, mas de você eu me lembro. O noivado aconteceu numa tarde comum. Não havia restaurante caro nem cenário preparado. Havia o quintal da casa de Patrícia, um varal de roupas de Bia ao fundo, uma cadeira de plástico branca, onde Ricardo havia se sentado para amarrar o tênis da filha, e Bia parada na frente dele com as mãos na cintura, perguntando por que ele demorava tanto. Ele amarrou o tênis, levantou os olhos para a menina e depois olhou para Patrícia, que estava parada na porta com 2 copos de suco na mão. Tirou do bolso uma aliança simples, sem tamanho excessivo, sem pedra que precisasse de apresentação. Não tenho discurso preparado, disse ele para Patrícia, sentado ainda na cadeira de plástico, sem falsa grandiosidade. Só sei que perdi 5 anos que não vou recuperar, e não quero perder mais nenhum. Você e a Bia são o lugar mais real que eu conheço. Bia olhou para a aliança, olhou para a mãe e cruzou os braços. Mãe. Fala que sim logo. Patrícia riu. Um riso que saiu do lugar mais fundo, o mesmo riso que Ricardo havia descrito na cozinha. Honesto e inteiro, o tipo que não pede licença. Sim, disse ela. Bia bateu palmas com a satisfação de quem resolveu um problema importante e saiu correndo para pegar o caderno de desenhos, porque aquele momento precisava ser registrado com tinta guache azul e verde. Naquela noite, depois que Bia dormiu com o caderno aberto na página do desenho da família, Patrícia e Ricardo ficaram sentados no quintal, sob um céu de interior que não tem pressa de escurecer de vez. Ele segurava o relógio na mão. Ela estava com a cabeça no ombro dele. Você guardou por 5 anos, disse ele. Guardei. Por quê? Ela pensou por um momento. Porque era o único pedaço de você que eu tinha, e eu não conseguia abrir mão do último pedaço. Ele colocou o braço em volta dela e ficaram quietos, ouvindo o som de Serra Branca à noite. Um cachorro longe, um grilo perto, o vento nas folhas da mangueira do quintal. Eu sempre volto para você, ele disse baixinho. Ela levantou o rosto. O que você disse? Não sei. Ele franziu levemente a testa,
com aquele sorriso suave de quem alcança uma coisa que estava longe. Parece que eu já disse isso antes. Patrícia apoiou de novo a cabeça no ombro dele. Disse, confirmou ela com a voz de quem finalmente pode guardar uma lembrança com final feliz. Várias vezes. E a primeira vez que Bia o chamou de pai, 3 semanas depois, foi no meio de uma tarde de tinta guache e suco de laranja, sem cerimônia, sem aviso, como se a palavra sempre houvesse existido e só estivesse esperando a hora certa de ser dita. Ricardo parou, olhou para ela e respondeu: "Oi, filha", como se sempre tivesse sido assim. Como se o amor que foi roubado houvesse decidido, com a paciência de quem sabe, que o tempo não pode ficar com o que não é seu, voltar para casa.